Ih, justo agora que eu já estava até aquecido. Ah, peraí, eu sei o que aconteceu. Eu acho. Aham! Aqui está o problema. Ah, ô Gerson, eu não falei pra você comprar uma coisa um pouco mais moderna, não? Não, eu acho que o rádio queimou. E vocês sabem o que isso significa, não? Que eu vou ganhar outro no Natal. Só no dia que você conseguir comprovar a existência de Santa Claus e Papai Noel. Na verdade, isso significa que um circuito elétrico desse rádio pode estar danificado. E por falar em circuito elétrico... É hora de falar de ciências e de um circuito um pouco menos desafiador aqui. Mas na verdade um circuito elétrico ele pode ser bem complicado, viu? Qual seria o circuito elétrico mais simples possível? Ah, Gerson, isso é mais fácil do que levantar um pneu de caminhão. Um circuito elétrico precisa de uma fonte de energia, de um componente que consome essa energia. Daí, esse componente precisa estar conectado à fonte através de condutores elétricos. E por isso, no caso desse rádio, uma dessas conexões deve ter se rompido. Boa, exatamente isso, Wilson. Mas para a gente estudar circuitos elétricos, a gente precisa conhecer alguns conceitos para facilitar a nossa vida. São eles: os nós, os ramos e as malhas. Daniel, explica pra gente aí. Deixa comigo. Na verdade, existem duas maneiras de explicar isso. Eu vou escolher a que é mais fácil de visualizar. Um nó é um ponto em que correntes elétricas se encontram. É um ponto de conexão entre 3 ou mais fios. Já o ramo é um segmento do circuito por onde passa uma única corrente. Geralmente está entre 2 nós no circuito. Mas cuidado, esse segmento só será um ramo se não houver nenhum nó interior. Temos sempre que ter um único fio, um componente, outro fio, outro componente. Em um ramo, temos componentes elétricos conectados em série. E por fim, uma malha é um caminho fechado dentro de um circuito elétrico. Nesse nosso exemplo, temos 3 malhas diferentes, saca só. Em um circuito em geral, temos vários ramos. Quando 2 ramos têm as mesmas extremidades ligadas aos mesmos nós, dizemos que eles estão conectados em paralelo, como nesse caso aqui, ó. Ah, tá tudo lindo, tá tudo bacana, mas que tal a gente ver esse circuito funcionando de verdade? Gerson, não esperaria menos de você, mas que tal a gente aproveitar e trocar de roupa também, porque essa daqui não dá mais, né? Puxa vida, achei que ninguém ia perceber, cara. Bom, fazer exercício é importante, mas manter o desodorante atualizado também é. Então, saída pela esquerda, pois temos outro circuito a percorrer. Vamos! Ok. Espero que não. Aqui está o circuito que o Daniel usou como exemplo, prontinho para ser ligado. Legal, todos os nós, ramos, malhas estão todos aqui. E você foi além, Gerson, parabéns. Isso mesmo, ó. Eu instalei 3 multímetros no modo amperímetro para a gente observar a corrente que passa em cada resistor, ó. E o que acontece quando a gente ligar a tensão? Você quer que eu ligue? Deixa eu ver, eu coloquei 10 volts. 10 volts. Tcharam! Muito bem, Gerson, e olha que bacana, nós temos 3 valores para as correntes elétricas e a soma de 2 delas resulta na terceira. Isso acontece porque este primeiro amperímetro aqui mede a corrente total do circuito, que se divide para as diversas partes. Não ficou muito exato, porque afinal de contas, na física experimental, a gente precisa lidar com algumas imperfeições, não é? Sim, mas o importante é que a gente conseguiu mostrar que a corrente elétrica se conserva. Exatamente, isso que diz a lei de Kirchhoff dos nós. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. E subtraindo a corrente que sai da que entra, o resultado será 0. Mas vem cá. Como é que ficam as tensões aplicadas em cada resistor? Olha só, aqui eu tenho 10 volts fornecidos pela fonte. E aqui 3 multímetros que eu coloquei no modo voltímetro. E eles estão conectados aqui nos terminais dos resistores. E eles indicam a tensão aplicada em cada um deles. E se a gente somar as tensões sobre esses 2 resistores, adivinhe, o resultado é o mesmo que sai da fonte. E mais, é isso que diz a lei de Kirchhoff das malhas, que é outra lei de conservação. A soma do potencial da fonte de tensão com as quedas de tensão no circuito é igual a 0. Mas aqueles 2 resistores também compõem uma malha, mesmo sem o gerador. Vamos testar? Com certeza, olha só, acompanhe meu dedo, vocês também. Aqui nós temos o polo positivo e aqui o negativo ligado a outro negativo.
Se a gente considerar esta como sendo uma malha independente, eu tenho duas quedas de tensão opostas ligadas, pois tenho negativo com negativo ligado. Ah, então a soma das quedas de tensão também vai dar zero? Exatamente, meus caros. Isso sim é um circuito muito mais simples, não é mesmo, Gerson? Parabéns, você foi muito bem nesse seu experimento de circuitos elétricos. Ah, muito obrigado, pessoal. Pena que eu não posso falar o mesmo de vocês, lá no circuito CrossFit, ó. Que tal a gente voltar para lá e terminar? Gerson, cada escolha é uma renúncia. A gente prefere os circuitos elétricos mesmo. Afinal de contas, eles são muito mais eletrizantes. Tchau, pessoal, e até o próximo Ciência em Show!